Muito bem. Você que esteve aqui conosco na semana passada, viu que nós estamos tendo aí uma carta do Novo Testamento, a carta que Paulo escreve aos Efésios. E nós vamos nos debruçar sobre esta carta pelos próximos domingos. Nós ainda teremos um bom tempo estudando ela até terminar e entender toda a orientação que Deus tem para a igreja dele na carta escrita aos Efésios. Eu creio e ensino que Deus fala às nossas vidas de maneira particular. Você na sua casa, no seu momento de oração, no seu momento de leitura bíblica, devocional, Deus vai falar com você. Deus vai instruir o seu coração, Deus vai orientar a sua mente. Eu creio piamente nisso. Mas eu creio que a sua vida precisa ser direcionada não só na sua individualidade. Nós não fomos criados por Deus para viver uma vida única. Você não pode ser uma ilha. Você não pode viver uma vida como se só a sua vida bastasse em si mesmo. É por isso que Deus criou um negócio chamado igreja. E aí ele reuniu o povo dele na igreja, para que por meio da igreja ele consiga orientar o seu povo. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vimos muito claramente isso. O povo de Deus unido e Deus dando uma direção, uma só voz, um só comando. Era Deus falando com o povo para que o povo pudesse aprender a viver da maneira como Deus deseja que o povo dele vivesse. E entender o porquê que nós estamos aqui. Qual é o alvo, o objetivo da nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Então eu creio que Deus une a igreja dele e por meio da igreja ele orienta vidas. Eu creio que o púlpito é o lugar onde Deus faz isso. Eu creio que a liderança espiritual da igreja é o lugar por onde Deus faz isso. Deus nos reuniu aqui em Charlotte no começo dessa igreja com um propósito. E nós precisamos entender qual é esse propósito de Deus para as nossas vidas. Na semana passada, nós vimos aqui no texto que Deus quis dar um grande presente para a humanidade. E foi isso que ele fez. E o que é um grande presente? Ele deu a si mesmo. O que Deus fez para a humanidade como um grande presente é ter dado Cristo. Cristo é o grande presente para as nações. É por isso que quando Jesus vai ser assunto aos céus, ele diz que os discípulos precisavam levar o conhecimento dele por todos os lugares. Então, Cristo é o grande presente. Jesus é um presente para você. Jesus é um presente para os seus familiares. Jesus é um presente para os seus vizinhos. Jesus é um presente para a comunidade brasileira em Charlotte. Jesus é um presente para toda a Charlotte. Jesus é um presente para toda a América, para toda a América. Jesus é esse grande presente. Sua obra na cruz é para garantir a nós a salvação que eu e você não conseguimos alcançar de outro meio. Não é possível alcançarmos a salvação por outro meio. Por isso Cristo teve que morrer na cruz. Por isso Cristo teve que doar o seu sangue na cruz do Calvário. E nós sabemos que isso é uma verdade espiritual que ninguém pode achar em outro lugar. Nós só podemos encontrar isso em nosso Senhor Jesus. Então, como uma nova igreja, nós iniciamos aqui em Charlotte, nós precisamos saber que esse plano de Deus, esse plano de salvação de Deus, é executado pela Trindade. Nós vimos aqui na semana passada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Relembrar você do que Deus fez pela sua vida. E eu queria relembrar alguns versículos da semana passada para a gente se situar. Então, nós precisamos saber que toda a história que Deus contou, desde Gênesis até Apocalipse, tem um sentido. E o sentido maior disso é mostrar Jesus para você. É mostrar a salvação de Cristo. Nós devemos lembrar que a salvação está na redenção pelo sangue de Jesus. Eu queria ver o versículo 7 de Efésios, relembrar ele no capítulo 1, quando ele diz para mim o que eu e você temos que encontrar, que nós ganhamos em Jesus. Ele diz assim: nele
Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7, então, está aqui para nos lembrar que a redenção vem por meio do sangue de Cristo. Não é possível encontrar isso em outro lugar. Paulo também escreveu essa carta para aquela igreja relembrar, e para nós hoje aprendermos, que nós precisamos que toda a história, precisamos saber que toda a história revelada aponta para Jesus. Você sabe qual foi a primeira vez que Jesus foi revelado nas Escrituras? Está lá no capítulo 3 de Gênesis. Lá o Senhor apontou para Jesus. Quando ele disse para a mulher o seguinte: olha, quando ele disse para a cobra, você vai sofrer, e eu enviarei o filho da mulher, a semente da mulher, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Quando lá em Gênesis capítulo 3, nós já temos a primeira anunciação de Jesus Cristo. Então, quando você lê de Gênesis a Apocalipse, sabe qual é o centro da Bíblia? É Jesus. É a revelação de quem Ele é. Então, no capítulo 10, aqui o apóstolo Paulo relembra esta igreja, quando ele diz assim: de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nada existe fora de Cristo. Ele é o elo de toda a criação. Então nós precisamos saber também que tudo que Deus faz, Ele faz para a glória dele. Deus me ama. Deus ama os seres humanos, Ele diz isso. Mas Deus não age nas nossas vidas para a nossa glória. Deus não quer que você seja uma pessoa envaidecida. Ele não quer fazer com que as coisas deem certo na sua vida para que você fique se achando. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E o propósito maior é a glória dele. Quando Cristo estava na cruz, o propósito maior era a glória de Deus. Paulo diz isso no versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você foi salvo para a glória de Deus. Nós costumamos dizer que a primeira coisa que nós ensinamos no catecismo de Westminster, que é um catecismo adotado pelas igrejas protestantes, é: o homem é criado para a glória de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Você está em Cristo para a glória de Deus. Precisamos saber também que fomos salvos para, depois de um tempo de peregrinação neste mundo, nos encontrarmos com o Senhor. Por isso, o texto termina dizendo que Ele nos deu o Espírito dele. E no versículo 13, ele diz uma coisa interessante que eu falei aqui semana passada, né? Que Ele é o selo. Nós estamos selados por Deus, porque haverá um dia que o Senhor Jesus virá buscar todos aqueles que foram selados pelo Senhor. Então, dito isso, relembrando um pouquinho do que nós vimos a semana passada, nós vamos hoje caminhar um pouquinho mais nesse texto. E nós vamos terminar no capítulo 1. Eu convido você, então, a ler, né, os versos 15 ao 23 e ver quais são as coisas que o Senhor vai nos revelar aqui nesse texto. Tem aqui? Ah, vou ler aí com vocês que a gente vai junto. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões
celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Amém. Então veja, o apóstolo Paulo escreve a carta e começa a relembrar do grande presente que Deus deu para as nossas vidas, e de repente ele vai parar um momento e ele vai orar por esta igreja, por este povo que recebeu esse grande presente. E hoje eu quero convidar você a perceber o que Paulo está orando aqui. E fica claro para nós que Paulo está orando aqui para o desenvolvimento espiritual do seu povo, do povo de Deus. Paulo ora para que a igreja nunca pare de se desenvolver espiritualmente, nunca pare de crescer espiritualmente. Infelizmente, alguns cristãos acham que o ápice das suas vidas está na salvação. No momento de salvar a si mesmo, de ter entendido o plano de Deus. E o que acontece com muitos cristãos é que eles estagnam. Eles são salvos por Cristo, ouvem a respeito da salvação e eles dizem que bom, agora vamos ficar aqui. Nós estamos salvos, vamos viver a vida salva do mesmo jeito que a gente vivia antes, mas agora eu tenho convicção de que em Deus eu sou salvo. Então a salvação passa a ser o limite da fé espiritual para muitos cristãos. A salvação, embora seja um importante e o mais importante ato para nós, não é tudo. A salvação é só o start, é só o começo. Por isso o apóstolo Paulo ora para que a igreja aqui entenda isso. E veja que interessante, o texto começa dizendo que ele ora, e ele ora por uma igreja que é uma boa igreja. Ele elogia a igreja de Efésios nas suas orações. Ele diz, eu não canso de orar por vocês, sabendo do desenvolvimento da fé de vocês. O quanto vocês têm fé em Deus e quanto vocês amam os crentes, os santos do Senhor. Então veja, Paulo está orando por uma igreja, e vale lembrar que foi a igreja que ele passou mais tempo, ele ficou 3 anos lá ensinando, mas ao mesmo tempo que ele ora por esta igreja dizendo que bom, vocês estão servindo a Deus de bom grado, a fé de vocês é um exemplo, o amor que vocês têm uns pelos outros é um exemplo, mas eu sei que Deus quer mais de vocês. Eu sei que Deus quer que vocês andem um pouco mais com Ele. Por isso, Paulo ora para que a igreja entenda algumas coisas importantes. Ele sabe que a igreja precisa se desenvolver. E eu queria ver com vocês aqui, nesse momento, dessa manhã, 2 coisas simplesmente do que Paulo ora por esta igreja. Primeiro, ele ora para que os crentes tenham um espírito de sabedoria e de revelação. O versículo 17 aponta para isso, quando ele diz, peço a Deus, de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Você se lembra que eu disse que na semana passada Éfeso era a cidade que Paulo mais ficou, ele ficou ensinando por 3 anos, as pessoas se desenvolveram espiritualmente ali, mas agora depois de mais ou menos 10 anos, ele escreve para esta igreja, e certamente muitas pessoas mudaram dali, outras pessoas chegaram ali, a igreja está sempre em movimento, e ele quer relembrar para esta igreja que eles precisam de sabedoria de Deus e de revelação de Deus. Interessante, irmãos, que essas 2 coisas que Paulo ora aqui, elas apontam para o mesmo lugar. A sabedoria de Deus e a revelação de Deus apontam para o mesmo lugar. Sabe para onde apontam? Para esse livro bonito aqui que a gente tem na mão. Que às vezes fica só na mão. Ou em algumas casas aberto no Salmo 91.
né? A gente vai a alguns lugares lá e a Bíblia está toda branca, mas na página 91 ela está amarela. De tanto tempo que ela está aberta lá. Porque o Salmo 91 é uma promessa, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. A gente gosta do Salmo 91, a gente acha que ele é aberto na casa da gente, traz proteção espiritual. Então muitas pessoas deixam. Lá no Brasil é comum, às vezes, você entrar em ambientes, loja e tal, e ver lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela se torna um livro comum, como qualquer um outro livro, se ela não for lida, apreciada em fé por aquele que lê. Você pode ler a Bíblia e ela ser para você como um jornal. Porque você está lendo ela sem expectativa. Você está lendo ela sem fé no coração. E ela pode ser um romance. Tem histórias legais na Bíblia. Tem histórias vibrantes na Bíblia. E que às vezes nós vamos para lá e lemos ela e simplesmente é mais uma leitura. Assim como eu costumo ler um livro, eu vou lá e leio um capítulo da Bíblia. A Bíblia foi escrita, irmãos, para trazer a você a sabedoria de Deus e a revelação de Deus. E você precisa compreender que essa sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. É interessante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a sabedoria de Deus, ela tem alguns adjetivos. Ela é santa, ela é perfeita e ela não é orgulhosa, ela é humilde. Quando nós vamos olhar para aquilo que é sabedoria de Deus, hoje, muitas vezes, se nós formos sábios aos olhos de Deus, nós seremos tolos aos olhos do mundo. Por exemplo, uma sabedoria de Deus que Jesus disse no Sermão do Monte, para nós é o seguinte: se alguém te der um tapa numa face, você faz o quê? Ofereça a outra. Como que alguém pode ler este versículo e nos dias atuais, onde cada um quer fazer as coisas da sua própria força, do seu próprio jeito, a sua própria vontade, e dizer: como assim? Como que alguém me agride e eu não devolvo? Como que alguém me insulta e eu não insulto de novo? Como que alguém me dá uma fechada no trânsito, dá aquela buzinada e eu não buzino de volta? Como? Isso não é possível. Nós não conseguimos olhar para a palavra de Deus e entender a sabedoria de Deus se não for o Espírito de Deus aplicar isso na nossa vida. É impossível. É impossível ser sábio como Deus é sábio se você não tiver primeiramente a intenção de estar em Cristo, de viver em Cristo, de se submeter a Cristo. A palavra de Deus não foi deixada para ser um amuleto para nós. Ela foi deixada para nos tornar cada vez mais sábios, segundo a sabedoria de Deus. Ela também foi deixada, irmãos, para ser a revelação de Deus para nós. A ideia, revelação do texto aqui, é quando Deus desvenda seus segredos. A igreja, irmãos, ela é detentora da maior revelação de Deus, que é Cristo. Nós vamos ver isso mais lá na frente nos textos. Paulo vai dizer que ele era aquilo que estava oculto, que todo mundo esperava. Você já foi numa inauguração de alguma casa ou um carro novo? Né? O carro está lá no pátio, ele está coberto, um pano, e você está lá tentando olhar. Aí você já sabe mais ou menos, tem 4 pneus. Você já sabe mais ou menos que aquele negócio que está do lado do carro, assim, fazendo aquela ponta no lençol, são 2 retrovisores, o direito e o esquerdo. Às vezes 2 esquerdos, dependendo de quem está dirigindo, né? Mas ele está lá, você sabe mais ou menos o que é, mas você ainda quer ver o quê? O que será que tem esse carro? Qual é a aerodinâmica dele? Que cor que ele é? Por que estão lançando esse carro desta maneira? A palavra de Deus, irmãos, é trazida a nós
para que nós conheçamos os detalhes de Deus. A palavra de Deus está escrita e foi dada a nós para que a gente vá a coisas ocultas que nem todo mundo sabe. Deus diz lá em Romanos que Ele se revelou aos homens pela criação. Então, se a gente observar a criação, nós vamos entender algumas coisas a respeito de Deus. Sabe o que eu sei a respeito de Deus quando eu olho para a criação? Que Deus gosta muito de praia. Por que Deus gosta muito de praia? Porque quase todo o planeta é praia, é mar. Na sua sabedoria Ele fez. E eu não sei se você gosta de praia, eu gosto de praia. E quando eu vou na praia, que eu vejo aquelas ondas, que eu vejo aquele mar imenso, eu lembro de Deus, eu glorifico a Deus. Eu não sei se você, quando está num lugar bonito, você também olha para aquilo e diz assim, Deus, que formidável, que lugar lindo. Sabe um lugar que eu tenho vontade de conhecer? Não sei quantos aqui já foram, tiveram oportunidade ou já viram, a Irlanda, aqueles costões na beira do mar. Coisa mais linda aquilo. Eu tenho uma vontade de conhecer aquilo de longe, não muito perto. Não muito na beirada, assim, um pouco mais afastado. Mas eu acho aquilo extremamente lindo. Eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cria umas coisas que nos espantam. A criação está aí para você ver isso. Mas você não vai ver toda a revelação de Deus na criação. Porque Ele não colocou lá. Ele colocou aqui. Ele revela-se aqui, nas Escrituras. Ele chama você para ser sábio por meio das Escrituras. Ele chama você para conhecer os detalhes dele nas Escrituras. Portanto, eu preciso fazer algumas perguntas para nós nesta manhã. Como é seu relacionamento com a palavra de Deus? Quão importante é esse livro para você? É mais um jornal? Leio quando dá, leio correndo, deixo aberto no Salmo 91. Antigamente no Brasil a febre era um negocinho chamado caixinha de promessa. Quem conhece caixinha de promessa? No Salmo? Não, conhece? Caixinha de promessa, você comprava e vinha uns versículos escritos nos papeizinhos dentro da caixinha. Você lembra? É isso aí, caixinha da promessa. Aí você ia lá, de repente, no meio do dia, você pegava lá, passarás pelo fogo e pela água e nada vai acontecer. Oh, glória! A caixinha de promessa só tinha versículo do bom. Entendeu? E as pessoas, muitas vezes, elas veem a Bíblia assim. Elas podem ir lá e fazer uso de um versículo que elas gostam. Tudo, outro versículo da caixinha. Tudo posso naquele que me fortalece. Beleza. Esse é o versículo do dia, é o signo do cristão. E ali ele caminha a sua vida achando que aquela pequena porção das Escrituras diz tudo a respeito do que ele precisa saber. Não é. Você precisa conhecer toda a Escritura. Mas você só vai conhecer se ela for importante para você. Mais uma pergunta. Você lê a Bíblia diariamente? Ou a Bíblia é aquela que você chega em casa, põe no canto e no domingo de manhã ou no sábado à noite você sai procurando. Onde é que está a Bíblia para eu levar para a igreja? Porque ela ficou lá semana inteira. E você não teve um tempo para abrir, para ler, para considerar o que ela diz, para orar a respeito do que ela diz. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus?
Porque se você não acredita, ela se torna algo insignificante. Mas se ela for a palavra de Deus, ela se torna algo de extrema importância. Você costuma estudar a palavra de Deus? Porque tem diferença de ler e estudar. Tem gente que faz uma leitura breve. Tem gente que lê só a caixinha de promessa. Tem gente que nem olha. Mas o que Deus quer é que você se aplique em conhecer. E para conhecer você precisa estudar a palavra de Deus. Você aplica os ensinamentos da Bíblia na sua vida? Você sabe que tem dois tipos de crentes quando lê as Escrituras. É um crente, dois tipos de crente que trabalha na roça. Né? Você tem duas ferramentas para você trabalhar na roça. Uma é a enxada, a outra é a pá. Tem dois tipos de crente. Tem o crente que lê a Bíblia com a pá. Quando ele lê assim, ele diz: não mintais uns aos outros. Aquela irmã mentirosa. Ele pega a pá e joga aquela porção para aquela pessoa que ela lembrou. E tem o crente que trabalha com a enxada. Quando ele lê, não mintais uns aos outros, ele pega aquela palavra e puxa para ele. E ele aplica aquilo à vida dele. Então, quando ele vai conversar com o irmão, ele diz: a primeira coisa que eu preciso ser, em todo momento, é sincero. Eu não posso mentir para o meu irmão. Eu tenho que dizer toda a verdade em todo o tempo. Eu preciso ter coragem de rasgar o meu coração se isso for necessário. Eu preciso dizer quando as coisas estão difíceis. Eu preciso dizer se eu estou tendo alguma dificuldade de relacionamento com Ele. Eu preciso ser sincero. O crente é aquele que, quando lê a palavra de Deus, ele diz: eu preciso aplicar esta palavra hoje para mim. E então ela começa a fazer parte da sua vida. Você costuma ler a Bíblia com sua família? Como é que você tem orientado a sua família? Hoje em dia, os casais, os que têm filhos, muitas vezes hoje a gente deixa a família ser orientada pela TV, pelos canais do YouTube, pelos pensadores deste mundo. Olha, tem aquele psicólogo famosão, olha aquele filósofo, como eu gosto dele. Olha, lá no Brasil tem dois fazendo sucesso também, né? O Karnal e o outro barbudo lá que foi o nome dele, que são espiritualistas, filósofos, e aí eles ficam falando, tem canal no YouTube, né? E às vezes a gente põe nossa família para beber dessa água, que tem coisinha boa, mas é suja. É igual a água da Olimpíada lá, você viu? O pessoal lá do Rio Sena. Ah, não, está potável, mas não toma muito. Não abre muita boca na hora de nadar, mas está ok, pode ir. Hoje a gente fala do Rio Sena, mas quando foi lá no Brasil, os caras nadaram na Guanabara, no Creta. Então, às vezes a gente põe as pessoas para ler a nossa família, para se alimentar de coisas que não são boas. Tá, até não faz tanto mal, mas não são aquilo que a palavra de Deus diz. Como você costuma ler a Bíblia? Ela faz parte da reflexão da sua família? Você chama seus filhos à roda da sua casa, da sua mesa, e ora com eles? E fala para eles do que Deus tem na vida deles? De quais são as revelações de Deus? Você não será sábio. E você não terá toda a compreensão da revelação de Deus se você permanecer longe das Escrituras. Se a Bíblia não for suficiente para você, se ela não for interessante para você, se ela não for a palavra de Deus para você, não será você um sábio.
e você não terá a revelação de Deus. Segunda coisa, Paulo ora para que os crentes tenham os olhos do coração iluminados. Interessante essa expressão que o apóstolo Paulo fala ali. Ele diz, olha, eu oro para que o olho do coração de vocês, para que o ensinamento que vai na alma de vocês, para aquilo que vocês realmente recebem de Deus, vocês sejam iluminados. Você precisa enxergar com os olhos do coração. E aí ele começa a dizer o que eu preciso ver. O que eu não vi ainda, que eu preciso ver. E aí ele cita 3 coisas. Ele diz no versículo 18 que você precisa ver a esperança da nossa vocação. Aí ele diz 2 coisas interessantes para nós. O crente, ele tem uma esperança e o crente é vocacionado. Sabe o que é vocacionado? Você foi chamado por Deus. Deus te deu algo. Você não é um Zé Ninguém na vida. Você não é uma pessoa, a Deus dará, tanto faz como você vive a sua vida. Não. Deus, Ele te comprou, lembra? Jesus comprou você com sangue. E agora você tem uma esperança. E essa esperança da vocação que está dentro de você faz toda a diferença na sua vida. Você precisa saber disso. Segunda coisa que você precisa perceber e olhar com os olhos do coração é a riqueza da glória da herança, da sua herança dos santos. A gente tem uma expressão no Brasil, a gente fala que a gente é pobre de marré. Não sei se você já ouviu isso, né? O pessoal falava assim, qual é a sua classe social? Você é o quê? É pobre, é classe média, é classe alta, é ricaço? A gente fala assim, eu sou pobre de marré. O que é um pobre de marré? É um pobre que não tem nada, né? O pobre de marré, o que ele herda dos pais? Dívida. É assim. Né? O pai morreu, o que deixou? Os boletos aí, para continuar pagando. Não é assim? Aí, quando a gente olha para Deus e a gente se torna filho de Deus, a gente fala assim, qual é a herança? O que Deus deixou para nós? Você sabe? Talvez você não saiba. Mas aqui Paulo quer que você saiba a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não quer dizer que você pode dizer igual aqueles doidos, né? Deus é dono do ouro e da prata, eu sou filho do dono, oh, glória. Então, não é isso. A herança que Deus deixou para nós ela é muito maior do que material. A herança que Deus deixou para nós ela é espiritual. Mas o que é? O que eu herdei de Deus quando eu aceitei a Cristo como Senhor? O que mudou na minha vida quando o Espírito de Deus veio habitar em mim? Que relação é essa que eu tenho com Deus agora? Aí Paulo vai dizer que a terceira coisa que você precisa saber, a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, no versículo 19. Paulo usa algumas palavras robustas aqui, mas é para você entender que é tudo isso mesmo. É a suprema grandeza do poder de Deus. Não é só o poder de Deus, que já é fantástico. Ele quer que você entenda que é a suprema grandeza desse poder. É um poder que já vem de Deus, então ele já é grande, mas vamos só melhorar isso? Então é a suprema grandeza desse poder de Deus. Para quem? Para nós. Para nós. Está sobre nós. Então, irmãos, tem muito cristão que não entende sua vocação. Por que você está nessa vida? Para que você existe? Tem cristão que não conhece. Sabe o que acontece com esse cristão que não conhece a sua vocação? Ele começa a dar cabeçada na vida dele, ele não acerta o caminho, às vezes ele entra em depressão, às vezes ele desiste. Irmãos, é alto índice de cristãos que se suicidam. Devia ser 0. Está aumentando cada dia mais. Crentes que tiram a vida.
pastores que tiram suas vidas. Por que isso? Porque não entendem para que existe. Qual a finalidade da sua vida em Cristo? Tem muito cristão que também não tem a mínima ideia de que poder é esse que Deus derramou sobre nós. Então Paulo desenvolve a ideia que o poder dado à igreja é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O poder dado à igreja é o mesmo poder que fez de Cristo o orientador da igreja. Ele é a cabeça da igreja, é o orientador da igreja. O mesmo poder que está sobre nós é que também fez de Cristo aquele que tem poder sobre todos os principados, potestades, autoridades, neste mundo e no outro mundo. Então Paulo, para fazer a gente entender quem a gente é, ele fala que essa suprema grandeza do poder de Deus está sobre a igreja. E esse grande poder, como é que eu entendo esse grande poder? Vou dizer 3 coisas que ele fez. Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele colocou Cristo como cabeça da igreja. E ele colocou Cristo sobre todo o principado e autoridade neste mundo e no porvir. Aí quando a gente vai lá no capítulo 28 de Mateus, quando Jesus fala a última coisa com os discípulos, o que ele diz? Toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. E é esse poder, e essa autoridade, irmãos, que está sobre a igreja de Jesus. Sabe quem é a igreja de Jesus? Somos nós. Os que cremos. Os que andamos com Ele. Nós somos o corpo daquele que tem todo o poder e autoridade. E esse poder e autoridade foi entregado a nós para realizarmos aquilo que o Senhor designou, naquilo que o Senhor quer para você, na vocação que Ele tem para a sua vida, na perspectiva que você ainda não conhece daquilo que vai acontecer para a glória de Deus, através de você. E é por isso que eu acredito na igreja, num ambiente onde nós juntos somos orientados a ser igreja de Deus. É por isso que a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz assim: não deixem de congregar, como é costume de alguns, não deixem de vir à igreja, não deixem de ouvir a palavra de Deus, porque se você escolheu esta igreja para você amar e congregar e servir ao Senhor, saiba, Deus tem uma palavra a partir daqui para orientar a sua vida espiritual. Porque Deus está interessado em que você saiba muito mais do que você sabe a respeito dele. Deus quer que você se aprofunde. Deus quer que você o conheça mais. Deus quer que você seja sábio. Deus quer que você entenda toda a revelação dele. Então, para terminar, fica claro que a oração de Paulo por nós é para que a gente perceba que Cristo fez muito mais do que nos salvar. Paulo quer que você saiba que Ele não veio aqui só para te salvar. Ele veio para transformar a sua vida, para mudar a sua perspectiva de ver esta vida, para te ensinar a respeito dele e para você fazer parte de tudo isso que Ele criou. Esse poder e autoridade entregue a nós precisa mudar a nossa perspectiva de viver. Ele nos transformou num grupo de pessoas que juntos, chamados igreja, precisam desenvolver a fé. Precisam crescer. E, irmãos, precisam desempenhar um papel de extrema importância para a glória de Deus. A igreja, o povo de Deus, desempenha um papel de extrema importância que nenhum outro povo pode fazer. Porque Deus só capacitou a igreja para fazer. Deus quer que você saiba disso. Por isso Paulo orou pela igreja. Senhor, dá-lhes entendimento. Abre os olhos do coração deles. A minha oração essa manhã, que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente saiba tudo a respeito daquilo que nós precisamos saber. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor,
porque a tua palavra é perfeita. Ela sempre vai fazer aquilo que o Senhor quer. E nessa manhã o Senhor diz que há um poder sobre nós, para que as nossas vidas sejam vividas na plenitude do Senhor. E eu oro para que nós aqui, nessa manhã, tomemos posse disso. Que a gente saia daqui hoje amando mais a sua palavra, tendo interesse pela sua palavra, permitindo que ela nos guie e nos fortaleça. E que a gente entenda que o Senhor nos chamou para uma vocação, para algo que o Senhor tem para fazer por meio de nós. E não é na nossa força, é no poder que ressuscitou dentre os mortos Jesus. É no poder que fez Jesus assentar-se à direita do Senhor nas alturas. É no poder que deu a Jesus a autoridade sobre a igreja e sobre todo o principado, potestade, todos os poderes deste mundo e do mundo invisível. É esse poder que o Senhor distribuiu à igreja. É esse poder que nós vivenciamos quando nós estamos em Cristo Jesus. Então fortalece o nosso coração nessa manhã. Dá-nos a fé operosa nesta manhã, para assumirmos isso na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que eu oro.